Olá, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD da Quarta Igreja Batista. E hoje nós iremos falar sobre o capítulo 10 da nossa revista Maturidade Cristã. O capítulo 10 fala sobre um olhar para a eternidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Jonas. Mas antes disso, eu quero convidar o irmão, quero convidar a irmã para que feche os olhos, para que possamos entrar em oração, falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua provisão, te agradecemos, Senhor, pela tua soberania, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus todo-poderoso, Pai, que tem todo o poder no céu e na terra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai amado, que cuida de cada um de nós no detalhe, Pai. Senhor, a Ti entregamos as nossas vidas. Entra, Senhor, em cada lar. Entra, Senhor, com Teu poder, com Tua autoridade, com Teu Espírito Santo e faz a Tua obra de poder, de transformação na vida, na casa, na família de cada um, Pai. Senhor, abençoa-nos nessa hora. Usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Que aonde quer que estejamos, Senhor, aonde quer que formos, Pai, possamos levar da Tua esperança, da Tua palavra, do Teu amor, Pai. Fazer com que possamos ser verdadeiramente instrumentos úteis à Tua obra, Senhor, mensageiros da Tua palavra, ó Deus. Senhor Deus, que possamos estar a Teu serviço a tempo, fora de tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Senhor Deus, fala conosco agora através da Tua palavra, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria, né, que vamos começar esse estudo. E esse estudo é muito bacana, ele fala sobre o profeta Jonas. E assim, todos nós já escutamos muito falar sobre o profeta Jonas, né? Ele é muito falado para as crianças, muitas apresentações infantis, mas ele, na verdade, é uma história que é uma história para adulto, né? Uma história que fala para a gente mesmo. E a gente precisa refletir em vários pontos. Primeiro, assim, nós vamos falar aqui sobre o capítulo 1 de Jonas. Então, eu tenho certeza que todo mundo já conhece a história de Jonas, mas eu gostaria de relembrar alguns pontos aqui. Né? No capítulo 1 de Jonas, ele narra o chamado de Deus para o profeta Jonas. Né? Deus chama o profeta para ir a Nínive avisar sobre a sua maldade. E por que avisar sobre a maldade de Nínive? Veja bem, Nínive, ela é a capital da Assíria, né? E o exército assírio, ele tem dominado vários povos e por onde ele passa é um exército cruel, né? Por onde ele passa, ele devasta aqueles locais, ele arrasa com aquelas cidades. Então, assim, a fama daquele exército cruel, ela estava chegando a todos os povos, né? Antes mesmo do exército chegar, o medo e a fama da crueldade daquele exército chegava. Então, assim, Jonas, ele não queria ir, porque, assim, como que ele vai pregar arrependimento, né? Na forma dele racional pensava isso. Como ele vai pregar arrependimento para um povo tão cruel, para um exército tão cruel, que tinha um exército tão cruel? Então, era isso que povoava o pensamento de Jonas. Né? Como que ele vai chegar lá e pregar arrependimento se eles faziam aquelas coisas horrorosas, né? Na cabeça dele não tinha lógica. Então, vamos continuar aqui, tentando entender o que estava acontecendo com Jonas naquela época. Deus chama Jonas para ir a Nínive pregar sobre a sua maldade. E ele desobedece, foge para Tarsis, embarcando num navio para escapar do Senhor. E durante essa viagem no navio acontece uma grande tempestade, né? Os marinheiros lançam sorte e descobrem que Jonas é o culpado daquela grande tempestade. Ele confessa, pede para ser jogado ao mar para acalmar a fúria da tempestade. E o que acontece? Deus envia um grande peixe para engolir Jonas, onde ele fica 3 dias e 3 noites, né? E aí, durante esse período, Deus ordena
do capítulo 1, o versículo 1 e o 2, Deus ordena a Jonas que vá a Nínive, né? No versículo 3, Jonas se levanta e foge para Tarsis. Do 4 ao 10, acontece essa tempestade, Jonas é lançado ao mar. Do 11 ao 17, após Jonas ser jogado ao mar, a fúria cessa, os marinheiros temem ao Senhor, oferecem sacrifícios e fazem votos. Deus providencia um grande peixe para engolir Jonas, onde ele permanece por 3 dias e 3 noites, sendo depois vomitado em terra seca. Por ordem divina, um momento crucial para a sua reflexão e eventual obediência. E aí entram as principais lições, né? É a impossibilidade de fugir de Deus. A história ilustra que não se pode escapar do chamado da presença de Deus, mesmo que se tente. A desobediência e suas consequências. A desobediência de Jonas trouxe perigo, não só para ele, mas também para os marinheiros no barco. A misericórdia de Deus, né, que apesar da desobediência, Deus não desiste de Jonas e usa a provação para trazê-lo de volta ao seu propósito, mostrando a sua vasta misericórdia. E um símbolo profético também que tem nesse texto, né, que a experiência de Jonas no ventre do peixe é vista como um sinal da morte e da ressurreição de Jesus, né? E aí, o nosso texto, agora que a gente já relembrou sobre a história de Jonas, vamos estudar um pouquinho sobre essa passagem, sobre tudo que está acontecendo com Jonas e sobre a história por trás, né? Esse evento por trás dessa história. O que realmente Deus estava querendo mostrar ali. A vida de Jonas, ela é cercada por indas e vindas, que se assemelham às nossas trajetórias de gangorra na fé, né? Em dado momento, estamos firmes e constantes. Nós acreditamos, nós reagimos positivamente à palavra de Deus, à sua vontade, mesmo mediante as lutas, mediante os problemas, a gente continua firme, né? E em outros momentos já a gente desanima, a gente não acredita, a gente põe à prova, a gente duvida do que Deus pode fazer, né? A gente questiona, né? Qual é o propósito de Deus naquele momento, qual é o propósito de Deus com aquela situação, a gente não entende. E isso também estava acontecendo lá com Jonas. E esse registro desse período, né, que Jonas estava vivendo, o que acontece? De repente, sem muita explicação, nós estamos assim também, como Jonas, frios, desanimados, duvidosos sobre a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre o que Deus pode fazer. Tudo isso aí nos apresenta um ponto de interseção, né, nesse embate teológico. Como que nós nos comportamos? Quando a gente às vezes questiona, né, como Jonas se comportou naquela época, mas como nós nos comportamos quando recebemos, né, uma ordem, um chamado de Deus? Nós somos obedientes. Como nós nos comportamos? Nós temos que pensar que Deus, ele não é pego de surpresa. Deus já sabe, Deus já conhece, né? E muitas vezes quando estamos passando pelas nossas provações, pelas situações, nós tentamos racionalizar, né, com a nossa maneira de entender, da nossa forma. Nós não simplesmente confiamos, entregamos, confiamos e cremos. Nós temos que entender o seguinte, que nós crentes, nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. E tem muita coisa que aos nossos olhos são impossíveis. Tem muitas coisas que aos nossos olhos são difíceis. Mas nós não temos que entender como que Deus vai fazer. Nós não temos que entender isso. Nós temos que acreditar, que confiar, que continuar firmes, que continuar orando, né, sobre aquela causa, sobre aquela situação. Como Deus vai fazer é com Deus. Nós não temos que entender.
mas nós temos que acreditar que Deus faz. Tenho certeza que muitos dos irmãos aqui têm histórias para contar, têm testemunhos para contar de coisas que aos seus olhos pareciam impossíveis, né? Mas que Deus, quando entra na história, Deus muda a história, Deus faz. A gente não sabe como, mas a gente tem que crer que Deus vai fazer. E que tudo coopera para a vontade de Deus. Você veja só, né? Para Jonas e para muitas pessoas, né? Tanto é que muitas pessoas questionam se esse texto de Jonas é literal, se não é. Isso não importa, mas se a gente parar para pensar que até a baleia, né? Ela foi usada, a baleia era um grande peixe, que na Bíblia é relatado o grande peixe, ela foi usada com o propósito de Deus para levar Jonas para onde Deus queria que ele fosse. Né? Porque ele pegou um barco para outro destino, mas o que acontece? Deus chamou ele para ir a Nínive. E a baleia, que foi o obstáculo ali, foi usado por Deus, mas para levar Jonas para o local onde Deus queria que ele estivesse. Então, assim, muitas vezes nós passamos por processos, por situações, e nós não temos que questionar a Deus. Nós temos que entender, né? Muitas vezes a gente questiona o porquê, mas nós temos que entender o para quê, né? Nós temos que aceitar esse processo e saber que que mesmo passando pelo deserto, o deserto não é o nosso lugar. Nós estamos passando, nós estamos atravessando, mas mesmo ali, na baleia, no grande peixe, Deus estava com Jonas. Jonas não estava abandonado. E mesmo no seu deserto, mesmo quando você estiver ali lançado ao mar, você não está abandonado. Deus está contigo, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua história, Deus vai acalmar a tempestade, Deus vai colocar, nem que seja um grande peixe ali, que talvez esteja te engolindo, mas que você vai chegar lá onde Deus quer. Nós estamos a serviço do Rei. Nós somos filhos do Rei. Essa história, ela não é para narrar um grande acontecimento, um homem que foi engolido por um grande peixe e sobreviveu 3 dias dentro do grande peixe. Essa história não é para relatar sobre a vida de Jonas, né, que foi um profeta desobediente. Essa história é para relatar sobre Deus, sobre um Deus que tem um propósito na vida, sobre um Deus que tem um propósito sobre uma cidade, né? Porque quando Jonas chegou lá e pregou, eles se arrependeram, houve arrependimento naquela cidade. Por mais que Jonas duvidasse, talvez muitas vezes nós duvidamos, isso aqui é impossível. Quantas vezes a gente não fala isso? Que determinadas coisas são impossíveis. A gente fala sobre a vida de alguém, esse aí só nascendo de novo, isso aí não tem jeito. Mas a última palavra não vem da gente. Às nossas vistas, aos nossos olhos não tem, mas aos olhos do Senhor tem. Então o que nós temos que fazer é continuar falando, continuar pregando, continuar orando. É isso que nós temos que fazer. Mas muitas vezes a gente cansa, a gente desanima e a gente deixa para lá. A gente acredita que realmente não tem mais jeito. Mas o Senhor chama você hoje para se levantar em oração. Se levantar em oração por um filho, se levantar em oração pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família, se levantar em oração pelos colegas do seu trabalho, pelas amizades dos seus filhos, pelo seu emprego. Deus hoje chama você para orar pelos aqueles que não são convertidos ainda da sua família, pelas situações que te incomodam. Muitas vezes nós estamos acomodados vivendo um evangelho frio. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele a qual todo joelho se dobra. Nós somos filhos desse Deus, nós estamos a serviço desse Deus, tudo Ele pode. Então nós estamos enxertados em Cristo, que é mais do que vencedor, que venceu a morte, que venceu Satanás, que venceu o pecado. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós podemos sim, com Cristo nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele só me chama para orar, para declarar a mensagem dele, para declarar a vitória sobre todas as coisas e ter a certeza de que se ele é por mim, quem será contra mim?
Meu irmão, minha irmã, se Deus é contigo, se você está realmente firme nos propósitos do Senhor, a quem você vai temer? O que você vai temer? Se levanta agora, se posiciona como um homem de oração, como uma mulher de oração, como um sacerdote do seu lar, como aquela intercessora da sua família. É isso que você tem que se posicionar. E não achar que tá derrotada, não. Porque é isso que Satanás, que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Que já acabou, que não adianta mais, que você não tem mais jeito, que a situação que você está vivendo não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você está a serviço do Rei, você tem um Deus todo-poderoso do seu lado. Todo-poderoso. A gente tem que viver pela fé, acreditar que Deus é conosco, que Deus nos acompanha, que nós não estamos sozinhos em momento nenhum, que Deus está conosco no barco, na tempestade, na barriga do peixe, no deserto. Deus está conosco, Ele nunca abandonou o seu povo. Ele nunca deixou o seu povo. E não é você que Ele vai deixar. Em toda a história da Bíblia, em toda a história, Deus está com o povo. A Bíblia é a história de um Deus que quer se revelar, de um Deus que quer ter comunhão com seus filhos, quer ter comunhão com a sua criação. Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer falar contigo, Ele quer que você escute a voz dEle. Ele quer que você entre em oração, em comunhão com Ele, que você leia a palavra dEle. É isso que o Senhor quer. Meu irmão, minha irmã, não desanime. Eu sei que muitas coisas vêm para nos desanimar, para nos entristecer, para nos abater, mas nós temos que nos levantar posicionados em Cristo. Saber que nós estamos com Deus, que Deus está conosco e que nós somos mais do que vitoriosos em cada situação. Que nada pode parar um filho de Deus. A palavra de Deus diz isso, que nada pode arrebatar um filho dele das mãos dele. Então, vamos voltar aqui para a leitura, que eu acabei falando até um pouco mais. Eu queria falar com vocês o seguinte, aqui ele fala assim, né? Eu já falei sobre a história de Jonas, o que ele estava vivendo, né? E eu queria falar com você sobre o olhar para o futuro, né? Quando nós lemos os profetas menores, nós ficamos às vezes com a sensação de que as histórias são as mesmas, que só mudam os personagens, né? E aí eu queria te perguntar justamente isso, aqui embaixo tem essa pergunta. Do que se trata o livro de Jonas? Bem, não é simplesmente sobre um grande peixe, isso eu até falei, né? É sobre Deus. Deus é mencionado 36 vezes nesses 4 capítulos curtos. Não é sobre um homem que é desobediente, não é sobre a baleia, não é sobre nada disso, é sobre Deus, um Deus que não desistiu. A história registrada no livro de Jonas não é sobre Israel, é sobre o Reino do Norte, nem sobre Judá, Reino do Sul, não diz respeito à dinastia davídica, a história não fala sobre um profeta fujão, de um povo idólatra, né? Essa história, ela fala sobre Deus. Ainda hoje se discute, né, se é verídico, se não é verídico, se foi literal, se não foi literal, né? Mas tudo isso aponta para Deus. Deus é o grande personagem dessa história. Deus é o grande personagem dessa história. E Ele é o grande personagem da minha história. Ele é o grande personagem da sua história. Porque Ele atua na minha vida. Ele atua na sua vida. E então, meus irmãos, eu queria com vocês agora, né? Refletir sobre isso, que nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós não devemos olhar para o presente, nós não devemos olhar para as lutas de classe, sobre ideologias políticas, sobre doutrinas religiosas, nós não devemos olhar para isso, porque isso sempre vai existir.
Isso já existia lá naquela época e isso sempre vai existir. Nós temos que olhar para Deus, para o nosso Deus, que é presente em toda a história da Bíblia, que é presente em cada situação, que é presente antes mesmo de nós existirmos, que criou o céu e a terra, que criou o universo, que criou todas as coisas e tem todas as coisas sobre o seu controle. Você precisa pensar e refletir se você crê sobre isso. Se você realmente crê que Deus é um Deus todo-poderoso, porque se Ele é todo-poderoso, Ele tem todo o poder. Você crê nesse poder que Deus tem? Então entrega a Ele os seus problemas, entrega a Ele seus pensamentos, sua família e fala: Senhor, atua, age com teu Espírito Santo, age nessa situação e ora, louva o Senhor. Louva o Senhor por quem Ele é. Louva o Senhor porque você tem a graça de ser filha, de ser filho desse Deus maravilhoso. Muitas vezes o trabalho, no reino de Deus, ele é visto como difícil. E Jonas nos ensina que pode ser o contrário. Fazer o que Deus quer é mais fácil do que insistir na nossa teimosia. As portas se abriram para pregar em Nínive, ao passo que a fuga do profeta foi cheia de inconvenientes. Preste atenção nos sinais. Às vezes, o que você acha que são provações, na verdade é Deus sinalizando para você seguir em outro caminho. Ore e acredite no Senhor.